Então, isso que eu fiz foi percussão corporal. São vários sons, né, que eu experimentei no corpo. E a percussão corporal, ela vem de um grupo aqui que é muito representante no Brasil, é o Barbatuques. E eles fazem viagens pelo mundo afora, fazendo sons pelo corpo. E quero trazer nessa oficina algumas possibilidades de vocês que estão assistindo aí do outro lado, brincarem com o corpo também, fazendo música com o corpo, tá bem? Então, primeiro vamos falar um pouquinho dos tipos de palmas que nós temos, né? Nós temos, por exemplo, as palmas, a palma de vários sons, desde a palma mais grave à palma mais aguda. A gente vai denominar, por exemplo, as palmas fechadinhas assim, ó, vamos chamar de palma concha. Fica assim, ó. Aí, a palma um pouquinho mais aguda, a gente vai chamar de palma estrela, olha só. Vai ficando mais agudo o som, olha o tipo de som. A gente vai denominar de palma estalo. E também com 2 dedinhos, palma chuva. Olha a diferença então. E aqui nós podemos combinar os tipos de sons, tipos de timbres, né? Entre graves e agudos, e construir ritmos, né? Depois nós temos o próprio corpo, né? O peito fazendo também um som grave, olha só. A gente vai descendo, vai mudando o som, vai ficando agudo. Né? Podemos também brincar com esses sons, né? Ó. O pé também pode estar marcando os tempos e fazendo som, né? Junto com as outras partes do corpo. Os pés fazendo som também. Um som um pouquinho mais grave, né? Que todos eles. Com as mãos ainda, ó, fazendo estalos. O som agudo, né? Importante estar grudado esses 2 dedinhos aqui para fazer uma conchinha para o som sair. Senão o som não sai, né? Ó. Essa conchinha é importante. E a gente combinando com os outros. Ela dá uma swingada, né? É a parte aguda do som da percussão corporal. E agora vamos para os sons labiais, sons vocais. Vamos começar pelo estalo de língua, né? A gente faz o som do cavalinho assim, ó. Aí depois a gente vai explorando as mudanças de sons. O som do relógio com 2 sons, um grave e outro agudo. E daqui a gente pode explorar mais sons agudos, mais sons graves. Certo? E agora, ainda labial, nós vamos fazer um som que a gente precisa dar uma percutida, bater
com os 4 dedinhos assim, ó, nos nossos lábios, né? Nosso lábio. A boca tem que estar em formato de O, assim, ó. A gente vai bater com os 4 dedos e vai sair o som. Conforme a boca está mais fechada, o som fica mais grave. Abrindo a boca, o som vai ficando agudo. E ainda nos lábios, na boca, a gente vai fazer uma outra coisa, que é jogar um ar para dentro da boca, nesse mesmo formato. A gente vai fazer uma casinha assim, ó. E esse ar, que a gente tem que sentir esse arzinho na orelha saindo. Se ele estiver saindo, é porque está legal. E a gente vai tentar jogar esse ar dentro da boca. A mão pode estar assim, como eu falei, mas ela pode também dar uma ajustada para ver se tem onde sai mais ar, né? A gente vai ajustando a mão. O importante é o ar entrar dentro da boca. Então, conforme a gente vai abrindo e fechando a boca, as notas vão mudando, né? Então, é um bom estudo também, um bom treino, uma boa experimentação que vocês podem estar fazendo aí, do outro lado, né? Então, basicamente, são esses os sons. Tem esses sons aqui de boca ainda. Esse aqui. Os lábios bem relaxados. E também pode ser explorado. E dentro desse conhecimento, desses sons que nós temos, que são vários sons, né, como vocês observaram, desde sons graves a sons médios e agudos, nós podemos pegar esses sons e combinar fazendo ritmos, né? O intuito dessa oficina seria fazer alguns ritmos brasileiros, da cultura popular brasileira. Então, eu peguei 3 ritmos para passar para vocês hoje aqui, tá bem? Primeiro é o samba. O samba, tá? Ele vai ficar assim. Nós vamos pegar a base do samba primeiro, depois a gente vai complementando. Então, a base seria o quê? Tocar um grave, direita, aí depois vem um estalo, o agudo, outro agudo. Aí depois vem outro grave. Aí depois volta e faz tudo de novo. Então ficou 1, 2, 3, 4. Aí volta para 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente vai acelerando. Que seria a parte grave, né, o surdo fazendo. E aqui pode entrar o chocalho. E o samba, o samba consiste de vários instrumentos, né? Um dos instrumentos que a gente utiliza é o surdo, para se fazer, o chocalho, o ganzá, e o tamborim, que deixa bem claro também a marcação do samba, né? Que é aquela base ali, ó. E a gente pode fazer esse estalo na língua, combinando com esse grave e agudo. A base do estalo do tamborim, né, a gente faz na língua, então fica assim. Depois a gente vai
vai dificultando, vai desdobrando esses sons, né? Combinando eles, então, vai ficar assim, ó. Aí acelerando. Então, basicamente, é isso, a base do samba. Vai pegando por partes, primeiro pega só essa basezinha mais simples, treina o estalo, depois a junta. Depois pode colocar sons também diversos no corpo, mudando os lugares, né? Fazer, ao invés de fazer aqui, pode fazer. Vai mudando o lugar do corpo a ser explorado. Tá certo? Então, o samba é isso, a base do samba. E um outro ritmo que eu queria trabalhar com vocês é o baião. O baião, um ritmo tradicional lá do Nordeste, muito propagado pelo rei do baião, Luiz Gonzaga, né? Então, como que a gente poderia colocar esse ritmo no corpo? A gente pensa sempre em graves e agudos, como a gente fez no samba, né? No baião a gente tem a característica dos instrumentos deste ritmo, que é a zabumba, que traz um som grave, né? Tem a parte aguda também, que é o aro, que aí a gente pode colocar com estalo ou mesmo com a palma, né? E a gente pode complementar também com som mais agudos, que é o triângulo que faz, né? Então a gente faz esse complemento. E além disso, a gente pode colocar depois um agogô, só marcando os tempos. Também outro instrumento bem representativo no ritmo, né? E a gente pegaria por partes, né? Então seria 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Aí depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 toques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele contínuo vai ficar assim. E aí podemos colocar, igual eu falei, o agogô. Só marcando os tempos, vamos ver como vai ficar? Então, basicamente, esse é o estudo do baião. Não é um ritmo tão simples, mas estudando por partes dá para vocês brincarem aí com o corpo, aprendendo esse ritmo do baião. Tá? Então, são dois ritmos que nós trabalhamos. Foi o samba, o baião. E, para complementar, nesse eixo dos ritmos brasileiros, a gente vai fazer um ritmo chamado Ijexá, que vem de uma manifestação que se chama o afoxé, né, que está ligado a um sincretismo religioso africano, tá? E também se faz um afoxé num cortejo carnavalesco também. Então, como que seria esse afoxé? A base do ritmo, né, só complementando, é sempre construída
com bases de sons graves e agudos. É a combinação de sons graves e agudos, né? Todo ritmo se constrói dessa forma. Então a gente precisa dessas variantes timbrísticas, né? Graves e agudos, para se construir um ritmo. Então, o Ijexá, nós temos também essas variantes para se formar o ritmo, né? Então, nós vamos fazer num lugar diferente para começar. A gente vai fazer aqui, ó, no antebraço, trabalhando a parte aguda. E vamos colocar aquela palma concha que eu coloquei no começo da oficina. Então pá, pá, pá. 3 batidas no antebraço e 2 palmas conchas. Aí depois faz 2 antebraço e mais 2 conchas. Pá, 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 pum, pum, pá, pá, pum. Podendo colocar também os estalos, fazendo junto. Nesse caso, do mesmo jeito, agudos e grave. O agudo sempre mais alto o som, né? Mais fino. Grave, mais grosso. Ajuntando, então. E também pode ser passado o estalo, o peito. Então esse foi o Ijexá, né? Esse ritmo também muito importante da nossa cultura popular brasileira, né? Os 3 ritmos muito importantes, né? Samba, baião, Ijexá, estão assim dentro da nossa cultura popular, com influências da cultura africana, da cultura também europeia. O nosso país aqui é uma miscigenação de cultura, né? De culturas. Então, os nossos ritmos também trazem essas influências de outros lugares, né? Então, a percussão corporal é isso. A gente trabalhar com o corpo, construir ritmos com o corpo. Vocês podem pesquisar aí percussão corporal. Vocês vão ver que a percussão corporal ela é muito utilizada em diversos grupos no mundo inteiro, né? Desde grupos étnicos, grupos raiz, né? Grupos indígenas. Também, eles utilizam o corpo como principal instrumento. Inclusive, o corpo foi, né, desde sempre, o primeiro instrumento musical a ser explorado, né? Antes de inventar os instrumentos musicais, o corpo foi a primeira experimentação musical que existiu. Então, aproveitem dessa oficina e explorem outras formas de se fazer ritmos com o corpo aí, desse outro lado. Combinado? E, futuramente, uma próxima oficina com outros ritmos. Aguardem. Até mais. Tchau.